Ok. Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Simon, eu sou mãe da Helena e da Luísa e consultora materno-infantil com foco no vínculo mãe-bebê. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito bacana que eu conheci pela internet, né? Essa ferramenta tão poderosa que é a internet, porque há muito eu queria entrevistar um pai sobre o pós-parto, né? O meu trabalho ele é bem focado nas mães e nas mulheres, ele tem esse toque feminino. Mas isso não quer dizer que eu negligencie a importância do pai na relação, né? Aliás, ela é fundamental, né? A família é um conjunto de pessoas, não é só a mãe e o bebê. Então, às vezes eu fico falando só de mãe e bebê, e eu vejo que eu sinto a necessidade de trazer pessoas que olhem o lado do pai, que falem sobre paternidade. E não é muito comum isso. Ainda bem que hoje existem alguns pais na rede que estão começando a se conectar, que estão começando a falar mais sobre isso. E é o exemplo do Leonardo. O Leonardo é o pai do Miguel, né, que tem quase 6 anos, e ele é criador do blog de Pai para Pais. E ele faz conferências, ele faz treinamentos, ele é coach também. E ele agrega muito essa noção da conexão entre pais e filhos, entre a necessidade de preparação antes de você ser pai, né? E ele tem um trabalho muito legal, ele vai falar mais para vocês, mas eu acho que vai ser muito rico, justamente para a gente ampliar esse olhar do pós-parto, não só olhando para a mãe que está em transformação, mas também para o pai que está em transformação, né? Então, seja bem-vindo, Léo. Muito obrigada por Legal. aceitar o meu convite. Fiquei muito feliz por você estar Que isso. aqui. Legal, legal, Larissa. Obrigado por ter a oportunidade de conversar pelas pessoas que te acompanham também. Seu site é lindo, o trabalho que você faz é muito bacana. Eu rapidamente já passei para algumas mães, para alguns casais que eu atendo, para que pudessem ter melhor essa noção, né, nesse período que é realmente. Eu não vou dizer nem que ele é tão complicado, mas é um período que há necessidade de uma preparação, sim, porque existe uma mudança muito grande. Então, se a gente estiver preparado para isso, com certeza a gente vai saber assimilar melhor o que vai vir, né? E vai ter uma criança ali, né? Tem um ser humano que acabou de chegar e que precisa de muita atenção, que precisa de muito carinho, de muito amor. Então, quanto mais preparado, melhor, tá? É uma alegria estar aqui, muito bom. Como você falou, realmente, a questão da conexão, a conexão que eu tenho com o Miguel, esse trabalho do blog, você disse no começo, também falou que dos pais, né, que muitas vezes não foi tão fácil achar um pai para fazer isso, e eu também percebo isso, mas eu percebo também quando eu conversava com outros pais que eles queriam isso, eles sentiam essa necessidade, eles só não sabiam como, né? Eu mesmo, antes do Miguel nascer, eu fui atrás de pediatras para poder conversar com eles, para poder saber a linha de pensamento deles, porque eu estudei, eu fui atrás de livros, né? Eu até brinco que eu pergunto muito para os pais, falo assim, como é que você se preparou para ser pai? E as respostas geralmente são um silêncio, né? Um hã? É difícil isso. E aí eu queria ter conversado com uma pessoa que faz o trabalho que eu estou fazendo hoje, sabe? A gente tem outros pais famosos aí também que já estão falando sobre isso, que são referências, e a minha ideia é justamente isso, passar a minha experiência, passar tudo que eu estudei, as ferramentas que eu tenho como recurso, né, para poder tomar determinadas atitudes, ações com o Miguel, sabe? Eu me via numa situação em que eu estava repetindo os mesmos erros do meu pai, da minha mãe, sabe? Coisas que não eram minhas, e eu realmente resolvi assumir essa responsabilidade, falar, não, peraí, eu quero assumir a responsabilidade por isso, eu vou fazer do jeito que eu acredito que tem que ser, e eu vou trabalhar comigo primeiro antes, para eu poder fazer para o Miguel o que eu acho que precisa ser feito. Basicamente é isso, bem resumido. Que lindo. É bem, sabe, tem uma psicóloga que eu admiro muito, que se chama Clarissa de Chiara, que tem uma frase que eu amo de paixão. Eu nem sei se a frase é dela, mas ela fala tanto que para mim se tornou dela, né? Que o processo de educação é, antes de mais nada, um processo de autoeducação, né? É verdade. Para a gente educar os nossos filhos, a gente precisa estar em paz com a gente precisa estar em equilíbrio, um equilíbrio mínimo que seja com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com os padrões pelos quais nós fomos educados, né? Porque quando a gente começa a exercer uma maternidade, uma paternidade mais ativa, né? Quando a gente começa a questionar, quando a gente não segue
cegamente os modelos em que a gente foi educado ou que os profissionais nos orientam, né? Que a gente quer fazer o nosso jeito, construir o nosso caminho, a gente se depara com esses padrões, que a gente quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra, né? Exatamente. Se a gente não se educa, se a gente não olha para as nossas coisas com profundidade, a gente acaba repetindo o modelo mesmo sem querer, mesmo tendo as melhores intenções para os nossos filhos, né? Isso é muito fácil de perceber, viu, Larissa? Assim, desculpa te cortar, mas assim, o pai, a mãe que está ouvindo a gente, ele fala, mas como é que eu vou saber isso? Valores, tá? A gente está falando de valores. Quando a gente se irrita muito com algo e a gente não sabe o porquê, é algum valor nosso que foi infligido ali, algum valor que não está sendo atendido. Então, isso que você falou, exatamente isso. Tá? Eu estou fazendo isso, isso não, para mim não tá bom, sabe? É algum valor meu que, sabe, por mais que seja bom para os meus pais, mais seja bom para minha mãe, que o fulano, meu vizinho fez assim, deu certo, mas é um valor meu. E aí você vai convivendo com isso, vai gerando irritação, frustração, sabe? Até uma sensação, muitas vezes até de depressão, de tristeza mesmo, porque você não consegue atender uma expectativa que é sua, entendeu? Fazendo algo que você acredita que está certo. Uhum. Então, acho que para a gente começar com o bate-papo, Léo, eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a chegada do Miguel na tua vida, os 3 primeiros meses, que como o foco do meu trabalho agora é o pós-parto imediato, né? Gostaria de saber como é que foi essa adaptação, né? Como é que foi a criação do vínculo, como você ajudou nesse processo, né? Como que você... Não é ajudou, a gente tem mania de dizer isso, né? Pai não ajuda, pai participa. Pai é 50%, né? Mania que a gente tem de dizer que pai ajuda, né? Então, se eu falar bobagem aqui, tu me corrige, porque apesar de eu ter noção disso, às vezes eu ainda escorrego na linguagem. Padrão, né? Antiga. Padrão. Legal você estar fazendo esse trabalho, porque é justamente isso, né, Larissa? Não tem o certo ou errado, é a experiência que a gente está passando, né? Isso faz sentido para as outras pessoas, que vai ajudá-las também, elas estão vivendo isso. É legal que elas estão aqui participando, estão vendo, estão acompanhando. Então, assim, esse primeiro período que você falou, como eu te disse, eu me preparei. Então, eu comprei livros, eu estudei, eu sabia como é que eu queria que fosse a rotina. Na época, eu discuti com a minha esposa, assim, a gente chegou num consenso do que a gente faria, sabe, que não era algo muito aceito, inclusive, por outras pessoas da família. Então, assim, a questão de alimentação, como é que ia ser, como é que não ia ser, a questão dos sentimentos. Então, a gente trabalhou essa questão muito. Eu não tinha tantas ferramentas igual eu tenho hoje, que eu consigo fazer isso muito melhor, mas eu já percebi essa necessidade. Então, quer dizer, porque senão, e fica uma coisa muito assim, né? Quando você começa a fazer esse trabalho antes, você vai se inserindo no processo, né? Porque senão fica algo, a meu ver, tá? Que fica muito fechado, a mãe, o bebê e a sogra, né? Junta ali, depois que nasce, forma aquele círculo ali que pronto, né? Você ali virou um comprador de fralda, né? Comprador de comida. Sim. Quer dizer, quando não dá trabalho. É pior, que tem uns que se sentem rejeitados e vão dar trabalho. Quer dizer, é muito melhor a gente entender esse processo como um todo, sabe? É isso que eu aconselho os pais que estão aqui vendo. Você pode falar isso melhor do que eu, mas eu aconselho eles a participarem disso desde antes, entendeu? Da preparação, de como vai ser feito, de como não vai ser feito. Não estou falando, então tem que escolher a cor do quarto. Não é isso que eu estou dizendo, entendeu? Não é esse tipo de preparação, preparação emocional. Entendeu? A preparação de como é que vai ser feito, o que eles vão viver. Todo mundo sabe o que vai viver, né? A criança vai chorar, a criança vai ter que trocar fralda, a criança vai ter que dar banho. Então, quer dizer, como é que isso vai ser feito, não vai ser feito, até que ponto sua mãe vai vir aqui, vai ajudar, vai, né, tá dentro desse processo que é muito bem-vindo, mas que eu também sou parte dele e eu também preciso disso para não me sentir rejeitado, né? Para não me sentir como dando trabalho. Exatamente, sabe? Eu também tenho essa conexão com o Miguel, no caso, né? Sim. Então para ti foi um processo tranquilo? Como é que foi? Tua esposa ficou mexida emocionalmente? Como é que vocês lidaram com isso? Com essas transformações? Desse processo de se transformar em mulher-mãe e homem-pai, né? Que é um processo de metamorfose, né? Metamorfose total. Mas que é mais presente na hora que o filho nasce. Sim, e assim, ela na época até inclusive, acho que o Miguel era grande, eu não sei, e ela tossia muito nas últimas
semanas, nos últimos dias antes de nascer, que parecia que estava realmente apertando, sabe? Assim, então, assim, esse processo já começou antes, aí um certo processo de irritação em função disso. Então, quer dizer, é aquele negócio, essa transformação que você falou, ela realmente ocorre, né? Uma transformação física, inclusive, né? Na hora que ele sai, os primeiros dias ali. Então, por isso, assim, a mãe que está perto, né, quando é possível, né? A sogra, no caso, é um processo que, para a mulher, para a esposa, é algo que é muito relevante, realmente, entendeu? Que eu pelo menos, vi assim, porque traz um alento, traz um carinho, e que ela não estando, é realmente papel do marido fazer isso também, trazer esse alento. Ele pode ser mais um a apoiar esse processo dela, ou ele pode ser realmente a pessoa a ajudar nesse processo, entendeu? Porque, muitas vezes a gente sabe que tem casais que moram fora, que não tem essa disponibilidade, que, né, ou casais mais novos, de repente que a mãe também trabalha muito, enfim, nem todo mundo tem esse benefício, né? Então, quer dizer, no meu caso eu tive, mas eu pude perceber isso, que eu também era parte do processo, eu também contribuía, eu também ajudava emocionalmente, ajudava nas atividades diárias, que seja de trocar fralda, de colocar para dormir, sabe, de dar mamadeira. Então, tudo isso é algo que, muitas vezes, até a mãe, ela não quer, né? Assim, não, pode deixar, é gostoso, é carinhoso, e é gostoso, e é carinhoso, e é por isso que eu quero fazer também. Então, quer dizer, os pais experimentarem isso, porque não dá um descanso, sim, para a mãe, e é uma troca muito bonita, é uma troca muito bacana, né? Tipo assim, você troca ali, é amor, carinho, então trocar isso putz, muito bom. É muito gostoso, né? É um período desafiador, mas é um período muito gostoso, né? Eu queria justamente falar com o pai, porque os processos, eles são ao mesmo tempo parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes. Porque pra gente, pra nós mulheres, a gente vivencia, né, o pós-parto, uma coisa na nossa carne, é fisiológico, é físico, além de ser emocional e espiritual, é físico, né? Então, é o nosso corpo que se separou do corpo do bebê, é os nossos hormônios que estão enlouquecidos, tentando voltar ao normal, é o nosso corpo produzindo leite pela primeira vez, que antes não produzia, né? No caso de mães de primeira viagem. Então, para nós, além de toda a transformação emocional e social da maternidade, ainda tem essa questão física. E para os pais, até na aula que eu falo, eu tenho uma aula que eu falo sobre o papel do pai, digamos assim, no pós-parto, eu digo isso, né? Eu acho que existe um complicador para os homens, 2 complicadores. O primeiro complicador é que eles não sentem na pele. Então, para eles é um processo que ele inicia efetivamente depois da nascida, do nascimento do bebê, né? E o segundo complicador é que a nossa educação machista, a nossa educação como é que eu vou te dizer? Agora me fugiu a palavra, mas que não valoriza, né, o cuidar pelos homens, né? Porque, por exemplo, os nossos pais da nossa geração, eu nem sei que idade que tu tem, mas eu acho que a gente é mais ou menos a mesma geração. O meu pai, maravilhoso, amo ele, né? Sou grata por tudo que ele fez por mim e ainda faz, mas ele é de uma geração em que os pais eram provedores, né? Então ele praticamente não apitava na nossa educação. Ele era a pessoa que, quando muito, estava ali para minha mãe contar as artes que a gente fez, para ele nos punir, né? Mas ele colocava comida dentro de casa e o papel dele era esse, basicamente era esse, né? E hoje a gente vê uma importância da gente olhar que não, o papel do pai é muito além disso. Sim, Porque daí o homem da geração de agora, então, que quer fazer esse papel mais ativo, ele não tem referência. Eu tenho a referência da minha mãe, da minha avó, que por mais que tenham as questões que eu não concorde, elas são cuidadoras natas. Porque a menina, desde criancinha, ela é educada para cuidar. Qual é a nossa brincadeira? A nossa brincadeira é brincar de boneca. O que é brincar de boneca? É cuidar. É fazer comidinha. Fazer comida, o que é? É uma forma de cuidar. Qual é a brincadeira do menino que ele é estimulado a fazer? É luta, é carrinho. Então, isso não é estimulado no homem. Então, quando ele chega no papel de cuidador, se ele não se preparou antes, como você fez, por exemplo, ele cai de paraquedas num universo completamente diferente. E aí ele já é rejeitado de cara, né?
já é rejeitado de cara, né? Então, assim, se ele não está preocupado, se ele não quer e ele é rejeitado, opa, Eu minha não parte, faço parte disso, né? minha Então, parte é comprar fora. eu vou assumir o papel que eu já sei que eu tô acostumado, que é o de provedor. Exato, Então você exatamente. educa e eu trago dinheiro para dentro de casa. E aí a Pois é, família fica muito fica. carente de muitas coisas que são os pais que trazem, né? O próprio pai perde muito, Larissa, entendeu? Acho que essa é a mensagem que você falou, assim, de sentir, né? Realmente, se a gente não sente, igual a mulher ela vai sentindo aquilo desde o dia que ela começou a gravidez, o corpo dela começa a mudar. Então, ela está sentindo aquilo, realmente, aquilo é uma realidade muito mais clara para ela. E para os pais, não é. Então, quer dizer, mas à medida que ele também vai descobrindo, vai vendo, vai trocando, ele também vai sentindo de outra forma. À medida que aquela criança nasce, que ele percebe e que ele quer estar inserido, que ele busca estar inserido ali naquele seio familiar nos primeiros dias, igual você falou, ele tem ferramentas para isso, sabe? Ele consegue fazer isso e aí ele vai sentir de uma forma muito maior, entendeu? Ele vai sentir de uma forma que ele talvez não tenha sentido, ou ele vai sentir de uma forma que se ele não é um momento que ele perdeu, sabe? Se ele não sentir ali naquele momento, não vai ter de novo, sabe? Assim, eu brinco muito com as pessoas, assim, me dói muito, na verdade, Larissa, quando as pessoas falam assim, o tempo tá voando, já é tal data, entendeu? O tempo passa rápido demais. Eu falo, como passa rápido? O meu tempo, ele passa igual de todo mundo, eu acho, sabe? Assim, não é diferente. Só que eu tô vivendo aquele tempo. Entendeu? Eu não estou vivendo daqui muito tempo, ou o tempo que já passou, não. Eu estou vivendo esse tempo, que é a mesma coisa. Esses 3 meses, ou eu vivo ele, ou eu não vou viver mais. Entendeu? E como isso é fundamental para o processo de desenvolvimento psíquico do bebê, né? Porque, Sim, assim, não. ó, quando o pai participa realmente, quando ele faz esse papel, né? Tanto de cuidado com o bebê, mas principalmente de cuidado com a mãe, de estar ali cuidando da mãe, dando segurança para aquela dupla mãe-bebê, né? Para que a mãe se sinta bem e possa passar isso para o bebê, as coisas se desenvolvem de uma maneira tão mais fluida e mais tranquila, apesar dos desafios, apesar da metamorfose, apesar de tudo. E quando a gente não tem esse apoio, seja por mães solo, né, que não têm os seus companheiros do lado, ou seja por mães que os companheiros não fazem parte dessa relação, seja porque não querem, ou seja porque não é permitido que eles façam, porque às vezes acontece isso, infelizmente, né? É tão triste, né? Porque todo mundo perde. Perde a criança, perde a mãe, perde o pai, todo mundo perde nesse processo, né? Quando existe uma união, é muito clara a diferença disso. E eu posso dizer de carteirinha isso, porque eu tenho um companheiro maravilhoso, Ótimo. e me apoia muito, que é um grande incentivador do meu trabalho, da minha maternagem, das minhas transformações, mas eu percebo que nem eu e nem ele estávamos preparados para o que vinha com a maternidade e a paternidade na chegada da nossa primeira filha, sabe? Toda essa preparação que tu comenta, eu fazia, mas muito intelectualmente, entende? Eu lia muito, eu me informava muito, mas eu não pegava essa informação e passava pelo crivo da minha intuição, do meu sentir, sabe? Então era uma informação vazia. E aí quando ela veio, a gente tentou seguir a cartilha, não conseguiu, entende? Não E tinha aí, internalizado, né? eu tentava fazer, existe uma pressão das mulheres em cima dos homens também, né? Compra livro, lê isso, lê tal artigo, lê tal... Quando é de fora para dentro, também não funciona, né, Léo? Tu não sente isso? Não funciona. Tem que partir do homem isso, né? Sim, Tu não tem que concorda ter. comigo? Às vezes a Ele gente pode. pode até incentivar. Exatamente. Incentivar é uma coisa, entendeu? Isso é ótimo, com certeza, sabe? Eu mesmo incentivava muito. E o blog serve hoje para isso, entendeu? Incentivar, mostrar, falar assim, vocês estão perdendo, entendeu? Vocês, sabe, se a gente não atuar agora, eu já não atuo tanto nesse período, sabe? De 3 meses, é no período maior um pouco, mas se a gente não atuar agora, nós não vamos ter essa companhia que a gente quer no futuro, sabe? A gente não vai ter desenvolver uma criança, uma pessoa emocionalmente saudável, que é o jeito que eu gosto de chamar, entendeu? Quer dizer, isso não vai acontecer. Aí para chegar lá na frente vai repetir até as mesmas coisas, falar assim, onde que eu errei com esse menino? Sabe? Assim, a minha responsabilidade é outra. Sim. E eu não vou falar isso. E aí o meu companheiro, então, eu fazia uma pressão muito grande para ele. Lê isso,
lê tal artigo, lê tal livro. E eu via que ele se fechava. Daí eu respeitei, né, o tempo dele, tá? Não tá afim, não tá afim. Mas ele foi aprendendo como o fazer, né? O que é muito mais complicado, mas foi a escolha dele, né? Foi a nossa escolha enquanto casal. E com a chegada da segunda filha, foi tudo muito diferente, né? Porque aí a gente já sabia mais ou menos o que a gente ia enfrentar. Já estava internalizado. Uma preparação. E ele participou muito mais ativamente, inclusive do parto, né? Então, a nossa sintonia, né, com a chegada da Luísa foi muito maior do que na chegada da Helena, né? E graças a Deus que a gente aprende, né? E também tem que se perdoar pelos nossos erros, porque afinal de contas, eles fazem parte do nosso crescimento, então tá tudo tranquilo. Mas eu tenho a sorte de contar com um companheiro muito ativo, que pega junto comigo em tudo. Mas eu vejo que essa não é a realidade da maioria das minhas amigas. Não, Isso é muito triste para todo mundo. Como eu disse antes, né? Todo mundo sai perdendo. Sai, mas eu acredito que as pessoas querem isso, viu, Larissa? Falta realmente falar, explicar, mostrar o caminho, dar a mão. Muitas vezes vai pesquisar, não acha, sabe? Então, quer dizer... Falta pais falarem, né, Léo? Porque o que é, assim, eu acho assim que talvez os homens não vão se conectar comigo. O que adianta eu, mulher, falar, olha, você pai, para se conectar seria legal fazer isso, é interessante fazer aquilo. Eles vão olhar assim, tá, e o que tu entende de ser pai? Eu não entendo nada de ser pai. Eu entendo de ser mãe. Por isso que eu foco sempre nas mães. Mas isso não quer dizer que eu não saiba o papel fundamental que os pais têm nesse processo, sabe? Então, acho que o teu trabalho, o trabalho de pessoas como o Paizinho Vírgula, o Alexandre Coimbra do Amaral, os pais têm que se empoderar do seu papel, sabe? Tem que assumir esse papel com interesse, com responsabilidade, com presença, sabe? Exatamente, presença, isso mesmo, sabe? É estar naquele momento ali. Mas isso daí, Larissa, eu acho que a gente vai a gente está num momento, eu acho que até você falou da nossa geração aí, eu acho que a gente está num momento que a nossa geração tá tendo isso de forma mais, esse desafio, né? A gente teve gerações aí que foram mais culturalmente, mais, vamos dizer assim, geraram mais benefícios para a humanidade, né? Outras gerações que desenvolveram outras coisas, e acho que a nossa geração tem esse papel, sabe? Do comportamento humano, de desenvolver esse comportamento humano. Porque hoje a gente pega, por exemplo, né, a gente vem de uma sociedade já da informação em que nós somos protagonistas disso. Né? Quer dizer, a sociedade anterior da industrialização, né, da indústria, era o que era mecânico, era ali, era daquele jeito, que é uma sociedade que hoje... Né, esses dias saiu uma reportagem falando que um computador fazia o que o advogado faz em poucos minutos, e o advogado levaria quase, sei lá, 300 horas para fazer, ou o computador da IBM que faz não sei o quê, que outras pessoas... Quer dizer, cada vez mais se fala em extinção de postos de trabalhos que são muito manuais. Então, acho que a gente tem esse papel, sabe? Acho que a sociedade está chamando a gente para essa responsabilidade, entendeu? De entender melhor as pessoas, de entender melhor sentimentos, emoções, e a gente, no papel de pais, também está se descobrindo em relação a isso, sabe? Eu acho que eles querem isso, tá? Não acho que eles estão abrindo mão, não. Eu acho que eles querem. Eu também acho. Eu acho que a maioria quer, sabe? Eu participo de um grupo de nascimento, de apoio ao parto humanizado, né? E aí a maioria das pessoas vai em casal, eu acho isso maravilhoso, sabe? Os pais participam, tiram dúvidas, perguntam, então eles estão sedentos de informação, mas eu acho que tem essa carência dos homens começarem a falar como você, sabe? Para os pais poderem se conectar. Porque senão, se fica eu falando ou qualquer outra mulher falando, ele perde um pouco a essência, entende? Então, por isso que eu valorizo tanto, assim, iniciativas como a tua, e quis muito trazer um pai para falar sobre isso, por causa disso. Até te agradeço muito, acho que a gente até já passou bastante do horário, né? O papo rolou, assim... Fique à vontade, Larissa. Fluiu. O Leonardo hoje tem uma palestra bem legal, né? Pode falar um pouquinho da tua palestra para a gente encerrar, então? É um café com os pais, é um café que estou promovendo. Eu até chamo ela assim de vamos falar sobre os nossos filhos. É um convite para os pais para a gente poder ir lá conversar. Lá eu aplico algumas dinâmicas assim de vivências, um exercício de mindfulness para a gente poder ver a questão da atenção ativa. Como é que a gente pode, em 1 minuto, Larissa, 1 minuto, entendeu? Como é que isso muda a nossa energia? Sabe aquela energia que vem da rua com a gente?
do trabalho, da irritação de pessoas que estão ali. Quer dizer, a gente não precisa chegar em casa e passar isso para a família, né? Para os nossos filhos, para a esposa, para quem está ali conosco, a gente não precisa passar isso, né? Quer dizer, 1 minuto resolve. Um minuto já dá aquela tranquilizada, aquela baixada, onde você já chega numa outra vibração, sem levar aquilo tudo, né? A criança, a gente sabe disso, ela é muito ali no sentimento, na emoção, né? A criança até 6 anos, ela é totalmente inconsciente. Então eu falo muito isso e mostro isso para os pais com vivências muito rápido, eles ficam, pô, como é assim? Tá louco? Aí desperta neles o interesse que eles querem conhecer mais o trabalho do blog, o trabalho de outras pessoas. E aí a palestra serve para isso. Ela é curtinha, mas ela é muito rápida, porque ela é muito vivencial. É bem legal. Ai, que joia! E onde é que acontece? Poxa, essa palestra vai acontecer num lugar, Larissa, que chama Solar dos Pássaros, que é um lugar junto da natureza, sabe? Geralmente eu faço nesses lugares para até ter essa conexão, que eu acho que é muito forte, entendeu? Com a natureza, com o sol, sabe? Com os passarinhos, com o vento. Então isso faz um pouco parte do processo. Então, cidade que é? Eu nem me lembro que cidade que tu é, Léo. É Uberlândia. Uberlândia, legal. Mas a gente está organizando em Uberaba, a gente está organizando em Brasília, o pessoal de Goiânia também pede muita coisa, lê muito no blog, sabe? Então, quer dizer, nós vamos organizar em alguns lugares, quem sabe a gente até faz um aí junto também. Oi, Caxias, vamos organizar. Já sei até o local. Ótimo, então vamos organizar. Bacana, então. Léo, muito obrigada pela tua disponibilidade. O papo foi ótimo, foi delicioso, né? Acho que a gente vai repetir a dose futuramente, porque eu acho que a gente tem muita sintonia com muitas coisas, né? Ah, legal. E obrigado. Gratidão também ao pessoal que está nos assistindo, né? E eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos do Léo e os meus também, para quem se interessar. Lembrando que o propósito maior desse bate-papo também é para avisar você que daqui a pouco, né, em abril, vai ter o lançamento do meu primeiro produto digital, que é um curso de preparação para o pós-parto, né? Que vai desde as questões mais práticas, né? Como trocar fralda, dar banho, essas coisas mais básicas, né? Da rotina do bebê, quanto as questões mais emocionais, da preparação emocional para o que vem depois, que é esse turbilhão de emoções e essa verdadeira metamorfose pela qual as mães e os pais passam, né, com a chegada desse bebê. Ele é um produto bem voltado para mulheres, ele é bem feminino, mas ele tem aulas falando sobre o pai, na verdade, né? E aí eu até comento, nessas aulas que eu comento com o pai, eu digo assim, seria bacana se você convidasse o seu companheiro para também assistir, até para ele saber o que você vai passar, né? E o que ele vai passar. Apesar da linguagem ser bem feminina e a gente falar muito de uma questão bem de mulher, eu acho que os pais se beneficiariam muito também com essa preparação, certo? Gratidão então, Léo, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado, Larissa. Um beijo para todo mundo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tá bom. Beijo, tudo de bom. Tchau.